Olá, gente! Nesta aula de hoje vamos aprender sobre hidrocarbonetos, alguns exemplos desses compostos e vamos compreender a sua nomenclatura. Mas antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas aulas. Essas duas imagens mostram os locais onde são extraídos o petróleo, aqui, e o gás natural. Mas o que será que esses dois componentes têm em comum? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O petróleo é um material fóssil, oleoso e inflamável, com alto valor energético. Sua composição química é uma combinação complexa de hidrocarbonetos, que são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio. Também pode ter outras coisas, como pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio e alguns íons metálicos. Do mesmo modo, o gás natural é também um combustível fóssil e também é constituído por hidrocarbonetos, assim como o petróleo. Mas nesse caso, existe aqui uma predominância de metano. Já percebemos nesse momento que tanto o petróleo quanto o gás natural são fontes de hidrocarbonetos. Vamos falar um pouco mais sobre o gás natural. A partir dele é produzido o gás natural veicular, cujo componente principal é o metano. A combustão do gás natural veicular, chamado de GNV, é uma das mais limpas comparada a outros combustíveis de origem fóssil. Tem baixa emissão de monóxido de carbono e, em geral, a combustão do gás natural também não produz óxido de enxofre. Não possuindo óxido de enxofre em sua composição, a queima do GNV não lança compostos que são capazes de produzir chuva ácida quando estão aí em contato com a umidade atmosférica. E esses fatores são muito favoráveis aí para manter a qualidade do ar. Sendo assim, do ponto de vista ambiental, social, econômico, o gás natural parece ser a melhor solução disponível atualmente para o transporte sustentável. Como já mencionado, os dois exemplos citados são fontes de hidrocarbonetos. Em outra aula, iremos aprender mais sobre esses e outros recursos naturais. Nesta aula, vamos nos concentrar na nomenclatura e na classificação dos hidrocarbonetos. Antes de entrar nos detalhes sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, precisamos relembrar alguns detalhes sobre as ligações que o carbono pode fazer. O carbono apresenta 4 valências, isto é, tem capacidade de realizar 4 ligações covalentes com outros átomos de carbono ou com átomos de outros elementos e possui aí uma grande capacidade de formar ligações entre si, originando o que a gente chama de cadeias, como vocês estão vendo aqui. Nessa primeira parte da imagem, a gente vê as possibilidades de ligações do carbono. Ele pode se ligar dessa maneira, formando apenas ligações simples. Dessa outra forma, com uma ligação dupla, assim com uma ligação tripla ou duas duplas. Observe que em todas essas possibilidades aqui nós temos 4 ligações. No estudo da química orgânica é primordial saber o que é uma cadeia carbônica e compreender as diferentes formas de representá-la. Uma cadeia carbônica é uma estrutura formada quando os átomos de carbono se unem. Então, lembre-se que cada traço corresponde a 2 elétrons que estão sendo compartilhados entre 2 átomos da ligação. As cadeias carbônicas podem ser representadas através da fórmula molecular, como vocês estão vendo aqui, é a forma mais resumida de representar uma cadeia carbônica. Existe também uma outra maneira de representar uma cadeia, a fórmula estrutural plana.
Então, aqui nós temos 4 carbonos e 10 hidrogênios ligados a esses carbonos. Nesse tipo de fórmula, mostra todas as ligações envolvidas, simbolizadas aqui por esses traços. Em cadeias longas, é costume simplificar ainda mais a fórmula estrutural, condensando aí algumas ligações. Então, nesse caso aqui, eu tenho a fórmula estrutural condensada, que simplifica aqui as ligações e não mostra as ligações de hidrogênio, coloca apenas a quantidade de hidrogênio ligada em cada carbono. Outra forma de representar uma cadeia carbônica é por meio de traços. Nesse caso, não aparecem nem os átomos de carbono e nem os átomos de hidrogênio. E nessa forma de representação, a cadeia é representada assim em forma de zigue-zague. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo mostrando a fórmula molecular, mas aqui não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque tem oxigênio aqui junto. Então, o oxigênio está aqui, ó, no meio dos carbonos. Aqui nós temos a fórmula estrutural condensada e a fórmula estrutural aqui em linha. Observe o átomo de hidrogênio aqui no meio e qualquer heteroátomo, ou seja, aqueles átomos que não são carbono e hidrogênio que estejam aqui na cadeia, ele precisa ser representado aqui na fórmula estrutural em linha. Então, já compreendemos as ligações que o carbono pode fazer. E agora, a gente vai compreender melhor a nomenclatura dos compostos orgânicos de maneira geral. Por que aprender a nomenclatura desses compostos? Isso vai nos ajudar a gente a identificar as substâncias e ajuda também na comunicação entre diferentes pessoas, diferentes profissões, porque todo mundo vai falar a mesma linguagem. A maior parte das substâncias de cadeia aberta tem seus nomes formados por um prefixo, um infixo e um sufixo. Observem nessa tabela, eu coloquei aqui o prefixo, o infixo, o sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos da cadeia principal. Se tiver um carbono é met, se tiver 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos but e assim sucessivamente. O infixo se refere ao tipo de ligação da cadeia principal. Se só tiver ligações simples entre os carbonos é an, se tiver ligações duplas é en, ligações triplas in, 2 ligações duplas de en e 2 ligações triplas de in. E o sufixo se refere à função principal do composto. Se for um hidrocarboneto, que é a nossa aula de hoje, termina em O. Se for um álcool, termina em ol. Então, os hidrocarbonetos são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Se tiver um outro elemento diferente disso, não é hidrocarboneto, é uma outra coisa. Mas vamos voltar para essa tabela e vamos olhar esses exemplos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Quando tem 4 carbonos, eu começo com but. O infixo, então, se só tiver ligações simples, nesse caso, só tenho ligações simples entre os carbonos, então é an. E como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, então eu termino com O. Então, eu formo butano. Aqui eu tenho quantos carbonos? 3. Se tem 3 carbonos, eu começo com prop. Como tem uma ligação dupla entre os carbonos, eu vou colocar um infixo em. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, termino com O, é um hidrocarboneto, então será propeno. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos, quando tem 2 carbonos é et. Como tem uma ligação tripla entre os carbonos, o infixo é in. Então, como só tem carbono e hidrogênio, termina com O, e sua nomenclatura, então, é etino. E, por fim, esse aqui. Observem que tem aqui uma hidroxila. A hidroxila representa um álcool. Então, aqui não é um hidrocarboneto. Se eu tenho um carbono só, eu começo com met
Como eu só tenho ligações simples, eu vou colocar aqui o infixo -an, e como é um álcool nesse caso, eu vou terminar com -ol, metanol. Mas vamos voltar para os hidrocarbonetos e compreender melhor a sua nomenclatura. Então, relembrando, os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por átomos de hidrogênio e carbono. E eles são subdivididos em grupos menores, que é o que vamos estudar agora. Os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os cicloalcanos e os aromáticos. Na aula de hoje, vamos nos concentrar em alcanos e alcenos. Nas próximas aulas, vamos estudar os outros compostos. Os alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Ou seja, é uma cadeia carbônica saturada, porque só tem ligações simples. Vamos treinar agora a nomenclatura dos alcanos. Esse primeiro exemplo, nós só temos um carbono. Então, começa com met. Só tem ligações simples, então o infixo é -an, e como só tem carbono e hidrogênio, termina com -o, metano. No próximo exemplo, temos 2 carbonos, só tem ligações simples e só tem carbono e hidrogênio. Como só tem 2 carbonos, começa com et, etano. Aqui, 3 carbonos, começa com prop. Como só tem ligações simples, é -an no meio. E como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, termina com -o. Então, propano. O próximo exemplo, nós temos 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou começar com but. Só tem ligações simples entre os carbonos, então é -an, e termina com -ol porque é um hidrocarboneto também. Um dos principais alcanos é o metano, o primeiro exemplo que a gente viu nesse slide. A sua principal fonte é o gás natural, que já comentamos no início da aula, e é empregado aí no uso doméstico e em veículos. O butano, que juntamente com o propano compõe a mistura presente no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, é comumente chamado de gás de cozinha, e sua principal fonte é o petróleo. Já aprendemos como nomear os alcanos de cadeia normal. Agora vamos aprender a nomear os alcanos mais complexos, que são aqueles que contêm ramificações. Então, primeiro passo, descobrir a maior cadeia de carbonos em sequência. Depois, em seguida, vamos numerar esses carbonos. Lembrem-se que a numeração começa a partir de onde está mais próximo da ramificação. A ramificação está aqui, então eu começo a numerar esse carbono como carbono 1. Nesse caso aqui, tanto faz eu começar por esse lado ou pela outra extremidade. Por quê? Porque dos dois lados, esse carbono aqui vai ser o carbono 3. Em seguida, vamos então nomear esses carbonos. A gente começa nomeando, identificando o local da ramificação. Essa ramificação eu chamo de metil. Então, é 2-metil, porque a ramificação está no carbono 2, pentano. Por quê? Porque a cadeia principal tem 5 carbonos, por isso que é pente, só tem ligações simples, por isso que é -an, e só tem carbono e hidrogênio, por isso termina com -o, é um hidrocarboneto, 2-metilpentano. Aqui, 3-metilpentano, por quê? Porque o grupamento metil, a nossa ramificação, está no carbono 3. E nesse caso, aqui eu tenho 2 ramificações, 2 grupamentos metil. Eu preciso então dizer que eu tenho 2-metil. Nesse caso, eu vou introduzir um prefixo di antes da palavra metil. Eu vou colocar 2,2-dimetilpentano. Por quê? Porque os 2 metils estão no carbono 2.
Agora vamos falar sobre os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação dupla, ou seja, uma insaturação entre os carbonos em sua estrutura. No caso dos alcenos, a cadeia principal então deve conter todas as insaturações, ou seja, as ligações duplas, e também o maior número de carbonos em sequência, como a gente já sabe. A primeira coisa que temos que fazer aqui, eu já sei que é um alceno, por quê? Porque tem uma ligação dupla aqui na cadeia principal. Identifiquei a cadeia principal, numero a cadeia principal. Nesse caso, a numeração da cadeia principal deve começar de onde está mais próximo da insaturação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Então, como é um pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal, eu vou colocar aqui pente 2-eno, por quê? Porque o en, que representa a dupla, está no carbono 2. E coloco aqui o 4-metil na frente, por quê? Porque o metil está no carbono 4. Olhando agora para esse composto aqui, é um composto que tem apenas 2 carbonos e tem uma ligação dupla. Então, eu posso nomeá-lo como eteno, porque et de 2 carbonos, en representa a dupla e o O representa o hidrocarboneto. Esse composto também é chamado de gás etileno. Já já falaremos mais sobre ele. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente 1-eno. Por que 1-eno? Porque eu vou numerar esse carbono a partir da extremidade que está mais próxima da insaturação. Então, esse aqui é o carbono 1. Aqui, esse é o carbono 1. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, aqui é pente 2-eno. Por quê? Porque a insaturação está aqui nesse carbono 2. O gás etileno é utilizado na agricultura para acelerar o amadurecimento dos frutos e é também aplicado na produção de polietileno, que é usado aí na fabricação de plásticos. Então, gente, encerramos por aqui nossa aula. Hoje aprendemos um pouco sobre o petróleo, o gás natural e a nomenclatura aí dos hidrocarbonetos. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse aprendizado. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa aula. Um abraço!